Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui Paulo dá uma nova informação que ninguém tinha até aquele momento. Ou a igreja já sabia, mas a gente está tendo ela sintetizada aqui diante de nós agora. Ok? Por isso, Paulo está dizendo, olha, então, por causa disso, de comer o sangue, de beber, de comer o pão e tomar o cálice e compreender o que isso significa. Quando você come isso indignamente, quem fica indigno? Você, de comer. Aí Paulo vai explicar como é que isso ocorre, né? Ele vai ser culpado, réu. Você não está, você está sendo culpado por não compreender o que Jesus fez, o que a ceia significa. Você é réu do corpo e do sangue do Senhor porque você não está compreendendo o que a ceia significa. Não é um evento simplório, não é o comer num pedacinho de pão e beber um pouquinho de suco ou de vinho. Você não está entendendo o que a ceia significa. Por isso você é culpado. E isso torna você indigno. Agora olha que interessante. Cada um, versículo 26, 28. Cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come, versículo 29, e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si ou para sua própria condenação. Por isso que há entre vocês muito fracos, doentes e não poucos que dormem. Dormem que já morreram. Dormir aqui ia morrer. Tá? Fraco. A pessoa fica fraca na fé, a pessoa adoece no corpo e chega a morrer em alguns casos. Ok? Pois se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha só. E aí é que ele vai dizer, por isso, quando se reúnem, o contexto daquela época, que não é o nosso, e esperem uns pelos outros para comer. Porque nós não fazemos uma mesa grande com refeição, né? Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que vocês não se reúnem para juízo. Quantas demais coisas eu ordenarei quando for aí. Mas olha que interessante, em nenhum momento, e aqui vem a grande dúvida dos nossos dias, em nenhum momento o cristão ou a cristã é ordenado a não comer. Não existe não comer. Existe o comer sem discernir o corpo e o sangue, ou seja, compreender o ato da ceia. Quando você não compreende o que Cristo fez por você, quando você não compreende que participar da ceia é comer do próprio Cristo, quando cada mês, nós fazemos por mês, houve momentos na história que a ceia era feita apenas 4 vezes por ano em alguns lugares. Calvino, por exemplo, fazia 4 vezes por ano. Lutero fazia de vez em quando. Lutero não fazia todo mês. Nós, mais modernos, fazemos mensalmente. Virou um costume, mas podíamos fazer todas as vezes que nos reunirmos, não há nenhum problema. Todo culto domingo, se tivesse uma ceia, não tem problema nenhum, não é problema nenhum. Não faz mal, não tem regra. Quando fazer não existe. Paulo disse, quando se reunir. Então a ideia era quando se reunir. Então estabelecemos de forma convencional, não é pecado, estabelecemos a igreja mais moderna uma vez por mês. A maioria faz no segundo domingo, uma grande parte também no primeiro domingo. Primeira semana e na segunda semana, sempre, dependendo do que cada um entende. Mas olha que interessante, ninguém é ordenado a não comer. Não existe isso assim, eu estou em pecado, eu estou meio assim complicado, eu não estou 100% com Deus, então hoje eu não vou tomar. Isso não existe. Quem inventou isso foi o diabo. E se alguém está dizendo isso, está falando pela boca do próprio Satanás que enganou a pessoa. Os demônios enganaram a pessoa. Não existe isso não tomar. O que a Escritura ordena, todos comiam, e Paulo agora dá uma sintetiza, algo um pouco mais profundinho. Ele diz assim, para você não ficar
sem compreender esse momento tão importante, que é um fato de você alimentar-se, ele é um símbolo, mas ao mesmo tempo ele comunica a vida. Se você comunica a vida, olha que interessante, que tipo de vida é? Jesus diz: quem come e bebe tem vida eterna. Mas se você ler todas as discussões dos reformadores, o que eles compreendem, os crentes, desde os pais da igreja até os reformadores, o que eles entendem sobre esse momento da ceia é que quando participamos da ceia, oramos pelos elementos, Cristo se faz presente ali espiritualmente, não fisicamente. Espiritualmente, esse é o resumo dos ensinos deles. Eu li ontem, para ficar mais fresco na minha memória o que os homens do passado criam. E eu sempre volto a eles. Diz assim: olha, não é que Jesus se faz presente fisicamente, porque o corpo de Cristo está no céu. O corpo físico de Jesus está no céu. Ele não desce para o pão e o sangue dele não vem para o pão. O corpo físico dele está lá. Mas espiritualmente, naquele momento, Jesus se faz presente nos elementos, pela fé. Eles usam essa expressão, espiritualmente e pela fé. O ato da ceia é um momento em que você sabe que quando você come o pão e você toma o cálice, espiritualmente, pela fé, você acredita que o próprio Cristo está ali presente nesse momento. Isso era o que eles acreditavam e eu acredito também. Por isso eu levo muito a sério o momento da ceia. A vida inteira, sempre, nunca faltei a ceia, mesmo quando era membro de igreja. Jamais não permiti algo isso acontecer comigo. Jamais, não importava o que acontecesse. Se tivesse visitantes em casa, se eles não quisessem ir para o culto comigo, eu deixava eles lá e depois voltava. Mas jamais deixei de participar da ceia. Não há desculpa para mim. Nunca houve, porque nunca houve desculpa para os discípulos, para os apóstolos, para a igreja, para os reformadores. Nunca teve esse tipo de desculpa. A igreja não vivia essa fragilidade, essa dispersão que nós temos hoje. A igreja nunca passou por isso. Agora, o que eles diziam mais ainda? Quando tomamos a ceia, quando comemos o pão e tomamos o cálice, espiritualmente e pela fé, estamos recebendo os benefícios espirituais da aliança e as promessas de Deus são renovadas. Isso é o que os pais da igreja e que os reformadores acreditavam. Quando oramos pelos elementos antes de comer, a presença espiritual de Cristo pela fé está ali. E quando comemos, é o mesmo que estarmos recebendo os benefícios espirituais da aliança. Gente, por isso que tem cura. É por isso que Paulo vai dizer, que quem come sem discernir, sem entender esse momento, tem fraco, doente e morto e morreu. Porque não entende. Ou porque não participa. Porque inventou uma desculpa para não participar. Agora, eu estou em pecado, cometi um erro. O que eu faço? Paulo já disse que você tem que fazer. Examine-se, esta é a ordem. Isso aqui é um mandamento. Isso é uma ordem. Versículo 28. Cada um, você é batizado, é membro da igreja, vai tomar a ceia. Cada um examine a si mesmo e assim coma e beba. Não existe, eu examinei, estou errado, não vou tomar. Não existe isso na Bíblia. Eu examinei, estou errado, vou pedir perdão, vou corrigir o ato, se for algo que eu preciso fazer, de pedir perdão a alguém, de reconciliar com alguém, vou fazer no momento oportuno, mas jamais deixarei de tomar a ceia. Não há como não tomar a ceia se você é de Cristo. Não há como não se reunir para tomar a ceia se você é de Cristo.
pode não gostar, meu irmão, você pode não aceitar esse fato. Quando você não gosta e quando você não aceita, minha irmã, desse fato, você não compreendeu a Cristo. Você não entendeu. Você também, aquele que toma, olha só, sem discernir, olha o que eu vou falar aqui. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, sem entender o evento, come e bebe para a própria condenação, é igual àquele que come, àquele que não toma e que não come, pela desculpa que tiver inventado. O negativo também é verdadeiro. Quem não come, quem não toma, também está em condenação. Aí eu te pergunto, é forte ou não é? Porque a ceia não é qualquer evento. A ceia não é uma festinha. A ceia não é uma comidinha qualquer. É sério ou não é sério? Eu tenho algumas perguntas. É forte ou não é? Esse ensino é sério ou não é sério? Outra pergunta, a gente quer dominar você? Controlar você quando a gente ensina isso? Está escrito. Outra pergunta, tem desculpa para você não tomar? Outra pergunta, você pode não tomar? Onde é que Deus te ordena a não tomar? Onde está escrito que Deus te ordena a não tomar a ceia? Então, meu querido e minha querida, acho melhor você prestar atenção na sua fé. Não estou aqui acusando, condenando isso aqui. Estou usando o texto bíblico. Leia. Onde está escrito na Bíblia, não tome. Havia uma situação, vou encerrar com isso, no passado, pelo muito zelo das igrejas. Às vezes o zelo pode criar uma situação que não é bíblica. Por exemplo, pelo zelo da igreja, para que as pessoas não pecassem, quando disciplinava alguém porque cometeu algum pecado, adultério, prostituição, os principais, que a igreja mais se preocupava, mas com fofoca não. Mas cometia com levar o irmão contra o outro, não. Com fazer picuinha para destruir a fé do outro irmão dentro da igreja, a igreja às vezes não prestava atenção nisso. É pecado mesmo, grave. O provérbio vai dizer assim, ó, Deus abomina aquele que leva um irmão contra o outro irmão. Quer tirar a pessoa da igreja. Isso é abominável para Deus. A pessoa está em pecado, ela já é condenada por Deus. Ela está em equívoco mortal. Quer tirar da igreja, quer levar para longe, quer fazer com que a outra pessoa fique questionando os pastores, a igreja, a doutrina, a fé, a vida espiritual. Essa pessoa para Deus é um abominável. Mas a igreja no início não prestava muita atenção nessas coisas. Se preocupava com os dois pecados principais, adultério e prostituição. Como se os outros não fossem pecados tão graves. Mas aí na hora de disciplinar, a igreja dizia assim, ó, 6 meses de banco, tirava às vezes de uma função, dava 6 meses a 1 ano de banco, entre aspas, e dizia assim, e também não pode tomar a ceia. A igreja que fez isso pecou contra Deus. Sinto muito. Onde que a igreja pode dizer a alguém que ele não deve tomar a ceia? Agora, quando ele é excluído do corpo da igreja, sim. Ele não vai para o culto, está excluído, ele não vai na igreja. Ele está excluído, é um publicano, um pecador, como disse Jesus. Paulo, em um momento, falou assim, ó, tira fora. Ele não participa, ele não está lá. Ele foi excluído da comunhão. Aí sim. Mas a pessoa disciplinada dentro da igreja não foi excluída da igreja. E a igreja diz assim, você vai passar 6 meses sem tomar ceia, isso é pecado. A igreja, a liderança da igreja está cometendo pecado. Os irmãos que votaram isso estão cometendo pecado contra o corpo de Cristo. Isso não é bíblico. Isso não existe isso na Bíblia, não existe isso na Escritura. Leia aí, mostra para mim. Mostra para mim na Escritura onde alguém não deve tomar a ceia.
Está escrito em um lugar, não tome. Ó, nós temos um capítulo quase inteiro falando sobre ela. Nós temos os ensinos da ceia, 5 capítulos, já falei para você, João 13, 14, 15, 16, 17. Tudo isso aconteceu na ceia, na última ceia de Jesus, na ceia do Senhor, de fato. Às vezes usamos o nome ceia do Senhor, mas é apenas uma forma de nos referir àquele momento histórico. O que fazemos hoje é ceia, a partir do pão. Você vai para Atos dos Apóstolos, não fala ceia do Senhor, fala a partir do pão, comunhão, não é? Porque a igreja está vivendo agora a ceia do Senhor. A igreja é a comunhão da ceia do Senhor. É o corpo, é o sangue, é o corpo do próprio Cristo. A igreja vira o corpo de Cristo. Olha que interessante. Quando não tomamos a ceia, não importa o motivo que você dê, você não participa de Cristo naquele momento. Sinto muito dizer, me perdoe se estou sendo muito... É difícil de engolir, eu sei. É ruim isso, eu sei. Mas você não participa de Jesus. Você está rejeitando a Cristo. Desculpe-lhe dizer isso. Mas a verdade, não tem outra forma de dizer a verdade. Quando Jesus falou em João 6 a verdade, muita gente abandonou ele. Porque ela é chocante. Ora, quando Jesus falou, o pessoal abandonou, porque era duro o ensino, era difícil de entender, é difícil de aceitar, não é de entender, de aceitar. É claro que hoje é a mesma coisa. Quantos cristãos são fracos na fé? Fracos, mas são fracos. Como é que eu sei que uma pessoa está fraca na fé, gente? Quando ela começa a falar um monte de bobagem, a reproduzir um monte de bobagem. Olha, você me perdoe. Quando o crente começa a não fazer nada, é fazer dancinha em TikTok, fazer passinho em TikTok, você já sabe que está fraco na fé. De fé não tem nada. Me perdoe. Me perdoe. Mas a vida espiritual, a vida com Cristo, não é isso. Eu preciso me corrigir a cada dia. Eu preciso melhorar a minha espiritualidade, aumentar a minha profundidade com Deus a cada dia. Eu não me sinto no ponto. Eu quero mais. Eu quero mais. Porque eu não me sinto pleno. Eu quero mais. Eu preciso de mais de Deus. Vida espiritual nunca será satisfatória. Nunca alcançaremos um nível. Estou bem satisfeito. Estou tranquilo. Por isso a ceia é um evento espiritual profundo, real, verdadeiro. E ela sempre será este ponto de divergência entre aquele que tem fé de verdade, assim como o batismo, e aquele que realmente não tem fé de verdade, é apenas uma pessoa que foi convencida. Achou bonito. A ceia é um divisor de águas entre o que tem verdadeira espiritualidade e serve a Cristo e aquele que não serve. E vou te dizer uma coisa: se você hoje precisa corrigir sua mentalidade em relação à ceia, a primeira coisa que tem que fazer é pedir perdão a Deus hoje por ter entendido errado. Ter achado que o bispo ou os pastores querem controlar a sua vida, querem dominar você, que querem controlar onde você tem que estar, que querem proibir sua liberdade. E essas bobagenzinhas que as pessoas falam por aí. Porque não sou religioso, religião mata, Jesus não fundou uma religião. Claro que Jesus não fundou a religião. Quem disse que ceia é religião? Jesus disse: aquele que come
da minha carne, e aquele que bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Como é que você se alimenta de Cristo, se o mais importante, que o símbolo mais importante desse alimentar-se é a ceia, e você não participa, e você não está? Como você se alimenta de Cristo? Como você tem Cristo? Gente, você não entendeu.